boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos ter nossa prova número 2, parte um e 2. A gente vai até a prova 15. Depois a gente retorna e começa, né, com a prova um, parte 3 e 4 e vai de novo até a prova 15. Ontem nós vimos várias coisinhas, né? Algumas delas é que faculdade pública não pode cobrar a taxa de matrícula. Isso é uma súmula vinculante. Toda administração pública tem que respeitar a súmula vinculante. Se não respeitar, cabe reclamação constitucional. Já ouvimos falar isso algumas vezes. Ouvimos também falar que se não se respeita a Constituição Federal, cabe as ações do controle de constitucionalidade. Quem faz é o 444, quem promove a ação é o 444, faz ação direta no Supremo Tribunal Federal. Eu estava dando um exemplo aqui de que a regra do controle de constitucionalidade é a regra efeito ex-tunc. Ex-tunc é o seguinte: se a lei nunca deveria ter existido, então você apaga todos os efeitos dela enquanto ela teve vigência, enquanto ela teve validade. Essa é a regra, né, do efeito ex-tunc, efeitos retroativos do controle de constitucionalidade quando você faz uma ADI. Os legitimados são esses aqui todos, né? Lembre-se, o Procurador-Geral da República também é um legitimado ativo para propositura. O Conselho Federal da OAB também não é o Conselho Seccional, é o Conselho Federal da OAB, baseado aqui na época da Constituição Federal, na época, na hierarquia da Constituição Federal. Se for Constituição Estadual, é lógico que um Conselho Seccional pode fazer o controle de leis estaduais e leis municipais perante a Constituição do Estado, tá? Depois eu trouxe a baila aqui, que existe todas as semelhanças do mundo entre brasileiros natos e naturalizados. O nato é aquele que nasceu de sangue brasileiro ou no solo brasileiro. O naturalizado é aquele estrangeiro que veio para o Brasil e optou pela nacionalidade brasileira, tá? Não existe diferença entre eles, né? Eles podem fazer tudo, serem ministros do STJ, serem juízes federais, ministros de Estado, presidentes, prefeitos, governadores, membros do Tribunal Regional Federal, tudo. Eles só não podem ser o quê? Presidente da República e vice-presidente da República. Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, ministro do Estado da Defesa, oficial das Forças Armadas e diplomata. Lembrando que o diplomata é o cara que resolve conflitos políticos, tá, pessoal? Ele evita, na verdade, ele procura evitar ali, conflitos políticos. Bom, aí eu trouxe aqui, reiterei um pouco da explicação, né? Falei que na reta do TJ defende-se a Constituição Estadual, na reta do STF defende-se a Constituição Federal. O 444 são os legitimados para poder fazer o controle no Supremo Tribunal Federal. Agora, cada estado tem o seu conjunto de legitimados para propor uma ação perante o Tribunal de Justiça para dizer que uma lei estadual ou uma lei municipal não está de acordo com a Constituição Estadual. Reiterei aqui, disse que no controle concentrado nós temos uma situação abstrata, né, porque você diz, focado no mérito de que a lei X ela é inconstitucional, mas você não vai analisar necessariamente o impacto objetivo nos casos concretos, porque a lei ela é abstrata, ela vai atingir situações objetivas nos casos concretos, a gente não sabe a abrangência desses efeitos, mas é possível sim que analise-se fatos nas ações do controle de constitucionalidade. A análise de fatos é possível que seja feita no controle de constitucionalidade. Bom, a outra questãozinha que trouxe aqui, na verdade, o mesmo assunto, eu estava explicando o que é a mesa, né, pessoal? A mesa do legislativo. Isso aqui eu tenho raiva, odeio quando você não sabe o que é a mesa do legislativo, cacete. Essa é a mesa. Aí tem o presidente, o vice-secretário, a secretária adjunto, o tesoureiro, tem a mesa e tem os demais componentes. Então, tudo isso aqui é deputado federal. Mas alguns deputados federais compõem a mesa. Tudo isso aqui são vereadores. Mas alguns vereadores compõem a mesa. Tudo isso aqui são senadores. Mas alguns senadores compõem a mesa. Tudo isso aqui são deputados estaduais e distritais. Mas alguns compõem a mesa, tá? É isso. E o presidente da Câmara que tem que ser nato. Os demais todos podem ser brasileiros naturalizados. Falei sobre os ministros de Estado, tem vários ministros, tem de Estado da Defesa, da Justiça, da Segurança, do Transporte, do Ministério da Fazenda, da Economia, enfim, do Meio Ambiente. Mas o único que tem que ser nato é o brasileiro, né? Na verdade, o brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa, não é o da Segurança, não é o da Justiça, é o ministro de Estado da Defesa, esse aqui que tem que ser nato, certo? Falei um pouco sobre as idades, né, pessoal? Começamos aqui sobre as idades nas logísticas das eleições, 35, 30, 21, 18, você sobe aqui com prefeito, governador e presidente, e no legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais e distritais e senador da República na reta do presidente da República. Tá? Todo mundo tem que ter a idade correta na data da posse, menos o vereador que tem que ter a data correta na data do registro da candidatura. Olha que é diferente, né? Você registra a sua candidatura perante o partido político, participa das eleições, se você ganhar, você é diplomado, só que somente no outro ano você vai tomar posse. Então tem que tomar cuidado, essa é a diferenciação das palavras. É importante registrar a candidatura, diplomação e posse. Posse todo mundo, ou seja, um cara com 34 anos pode se candidatar a presidente da República? A resposta é sim. Por quê? Porque ele tem que ter idade somente na data da posse, que é no ano posterior. Correto? Beleza? Bom, gente, depois eu falei um pouco sobre as competências de alguns órgãos do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal ele julga conflitos entre organismos internacionais, estados estrangeiros e os entes federativos aqui dentro, incluindo o território, que é criado por meio de lei complementar. Um ente da administração pública que não existe no Brasil hoje, mas ele é criado por meio de lei complementar. Nós temos o juiz federal também, que também julga esses conflitos. Aqui, organismo internacional, Estado estrangeiro contra município ou pessoa residente domiciliada aqui no Brasil. Gente, isso aqui é bem fácil, bem tranquilo e simples, como tudo em língua portuguesa. E entenda, organismo internacional é ONU, OIT, OEA, OMS, OMC, tá? Agora, o que é Estado estrangeiro? Rússia, China, Paraguai, Uruguai,
Isso é Estado estrangeiro. Então, imagina que a China alugue aqui um galpão seu, certo? Para que coloque lá os depósitos de alguns brinquedos. E eles usam esse depósito por 10 anos, pagando aluguel. Aí eles entram com uma ação contra você, uma ação de uso capião, mesmo pagando aluguel. O que vai acontecer? O juiz federal que vai julgar, porque é um Estado estrangeiro contra uma pessoa residente domiciliada aqui no Brasil, tá? Então, quem resolve esse conflito é o Estado, quem resolve esse conflito é o juiz federal. Tudo bem? Beleza? Maravilha, gente. O STJ também cuida de algumas coisas. Por exemplo, ele recebe o pedido de deslocamento de competência da estadual para a federal em qualquer fase do inquérito ou processo em assuntos relacionados a direitos humanos que foram ofendidos. Assuntos de direitos humanos dos quais o Brasil está assinando um tratado, tá? Então, é possível que esse pedido de deslocamento aconteça, deslocamento de competência da estadual para a federal. Competência do juiz estadual é aquela residual, aquela que não está no artigo 109 da Constituição Federal, porque o artigo 109 ele está focado ali no juiz federal. Gente, depois eu trouxe aqui um pouco das atribuições, das competências dos entes federativos. Tem competência privativa da União, tem competência exclusiva da União, tem competência comum, tem competência concorrente. Eu não consigo decorar tudo de uma vez, mas entenda. A competência privativa da União, ela pode ser delegada para os estados por meio de lei complementar. E o que, que é essa competência privativa da União? É para legislar sobre trânsito, transporte, sobre direito civil, direito político, algumas coisas lá. Né? E dessas coisas, algumas podem ser delegadas para os estados. Por exemplo, as bases da educação nacional é de competência privativa da União, mas pode ser delegada para os estados por meio de lei complementar. Nós temos também aqui a competência exclusiva, que é a declaração da guerra, celebração da paz, e a criação de moeda. Tem muitos quasinhos, mas isso aqui não se delega. A competência exclusiva não se delega. A competência exclusiva do Congresso Nacional, ela não se delega. A competência comum tem M de município. Então, União, Estado, F, município, todo mundo aqui vai legislar sobre um assunto específico. A competência concorrente não tem um município aqui. Agora, só coisa interessante, né? A pesca, a fauna, a flora, o meio ambiente, né? É isso aqui tudo. Para legislar, os entes federativos, União, Estado, F, podem legislar. Agora, para preservar, União, Estado, DF e município podem buscar a preservação do meio ambiente, da pesca, da fauna e da flora. Tá bom? Gente, só reiterando aqui as leis, né? Tem leis federais, leis estaduais, leis municipais. As leis federais existem, imagina que existe uma lei falando que tem que cuidar do meio ambiente. Aí vem um estado específico e fala assim: não, tudo bem, a gente vai cuidar do meio ambiente, mas a gente vai focar muito mais aqui nos manguezais. Tá certo essa lei? Tá. Ela é incompatível com a Constituição? Não. Ela está em conflito com a lei federal? Não. A lei federal disse que era somente para cuidar do meio ambiente. A lei estadual falou assim: tudo bem, nós vamos focar aqui nos manguezais, está tudo certo, não tem conflito. A lei estadual não está retirando a sua validade da lei federal, está tudo certo, correto? Acontece que é possível que depois venha uma lei federal especificamente para tratar dos manguezais. Se isso acontecer, então vai prevalecer a lei federal, tá? Mas é importante saber que, por enquanto, nesse período aqui, não tinha nenhum tipo de conflito, tá? Vamos lá, existe aqui também o processo legislativo, né? Casa iniciadora, casa revisora, essa lógica aqui dentro do Congresso Nacional para a criação e formação de uma lei. Eu disse tudo isso porque os congressistas trabalham lá, mas eles passam por um processo de eleição, registram a candidatura, enfim, tem o dia das eleições, tem a diplomação e tem a posse. Esses caras aqui, eles são julgados perante o Supremo Tribunal Federal por crimes que eles vierem a cometer no exercício da função após a diplomação, tá? Não é após a posse, não é após as eleições, é após a diplomação que eles vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E eles têm algumas imunidades, por exemplo, o STF ele pode receber denúncia contra o parlamentar, só que depois que ele recebe a denúncia, depois que iniciou um processo contra o parlamentar, ele tem que comunicar a casa respectiva para verificar se ela tem interesse em manter o processo contra ele. Essa é a imunidade formal de processo. A imunidade material é com relação a opiniões, palavras e votos, e um pode xingar o outro à vontade em todo o território nacional se estiver relacionado com o exercício da função. Bom, depois eu trouxe um pouco aqui da incompatibilidade, né, do caso de ética. Nós temos aqui o Poder Executivo não pode revogar, os seus respectivos secretários e ministros também não. Juiz promotor, membro do Tribunal de Contas, também não pode revogar, são incompatíveis. E o Juca, por fim, virou gerente. O que é isso aqui? Judiciário, cartório policial, fiscal, militar ou gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Tem que ler o estatuto completo, gente. O impedimento eu não comentei ainda não, tá? Aqui em cima você pode acrescentar também a mesa do legislativo. A mesa do legislativo é incompatível com a advocacia. Não significa que deputados, senadores, vereadores não possam advogar. Eles podem, somente os membros da mesa que não podem advogar. Bom, depois eu trouxe aqui mais uma vez a logística do post-it. Você tem os seus post-its? Espero que sim. O Procurador da República, tá? Ele faz parte do 444, ou seja, ele é um legitimado ativo para a propositura do controle de constitucionalidade. Ele pede, na verdade, ele pede o deslocamento de competência da estadual para a federal nos tratados sobre direitos humanos, os quais o Brasil é signatário. Ele recebe a delegação do chefe do executivo e ele também requisita ali a intervenção federal no caso de desrespeito à lei federal. Então você tem que fazer o post-it
né, dos casos que eu vou comentando aqui em sala de aula. Depois falamos sobre a Comissão Interamericana, que ela faz recomendações de alteração no ordenamento jurídico interno e de indenização. Primeiras coisas começam na comissão, depois vão para a corte. É ideal, sim, que você esgote as vias ordinárias aqui dentro do Brasil, só que de vez em quando a comissão ela pode recepcionar algum tipo de pedido feito por uma pessoa que está sofrendo ofensas aos direitos humanos, mesmo sem esgotar aqui as coisas dentro do Brasil por conta da demora, da morosidade. Certo, gente? Expliquei aqui um contexto sobre direito internacional, no caso, de contratos. Imagina, uma pessoa jurídica chinesa assina um contrato com uma pessoa jurídica uruguaia na Inglaterra, lá na Itália, para prestar serviços no Brasil. Qual que é a lei que vai ser aplicada no caso concreto? A lei da Itália. Aqui a brincadeira é o seguinte, gente. Sempre foca o que é que foi criado, onde é que foi criado. O negócio foi criado lá, o testamento foi feito naquele país, é, a pessoa jurídica foi criada naquele país, o contrato foi criado naquele país, então eu vou observar isso e isso vai ser a resposta de onde que é a lei que vai ser aplicada no caso concreto. Mas as nossas premissas perfeitas para o direito internacional são as seguintes: juiz brasileiro sempre julga, juiz estrangeiro nunca julga sobre imóvel no Brasil e você foca na palavra constituir. Onde que foi feito o contrato? Então é de lá que as leis serão aplicadas. Onde que foi feito o testamento? Então é lá que você vai aplicar aquela lei. Quais são os direitos da personalidade da empresa chinesa? Vão ser baseados o quê? Na Itália? Não, na própria China em si. Gente, expliquei sobre diplomata, disse que nós temos estado acreditante, acreditado, acreditante é quem envia, acreditado é quem recebe, e nessa nossa estrutura lógica aqui de estado acreditante e acreditado, nós temos que lembrar que o diplomata, ele faz o que ele quer, ninguém mexe na bolsa dele, ninguém rela nas coisas dele. Esse é o diplomata, tá bom? Ninguém rela nas coisas dele. Ele pode transportar criança na mala, ele pode carregar uma R15 que ninguém vai relar, ele não passa no detector de metais, ninguém rela nele. Depois, falando do tributação ainda, né, falando sobre contribuição de taxa e impostos, diz que existe repartição de competências com esses impostos, mas taxa e contribuição de minoria não. Comentei também que se você não tiver dinheiro para pagar todos os tributos, você vai pagar na ordem de especificidade. Começa pagando contribuição de minoria, depois vai taxas, depois vai impostos. Entre os impostos, você não tem prioridade qual corrente federativa que receba primeiro, tá? Isso, inclusive, foi declarado inconstitucional, o artigo 187 lá do Código Tributário Nacional. Por meio da ADPF, foi atacado esse dispositivo que dizia que priorizava o pagamento da União. Não, não tem priorização na ordem do pagamento de impostos, tá? Isso eu acho que eu acabei não falando ontem à noite. Beleza? Bom, as contribuições sociais, elas ajudam a manter a Seguridade Social e também o Sistema S, que é SESC, SENAI e SEBRAE. Certo? Isso aqui tudo é bem importante observar sempre. Depois comentamos que não pode ter distinção, né, com relação à procedência do destino para a cobrança de impostos e a variação da alíquota. Por exemplo, o valor do IPVA para veículos nacionais ou estrangeiros é sempre o mesmo percentual, porque não pode ter distinção, né, de procedência ou destino baseado nas logísticas das alíquotas dos impostos, assim como o ICMS. Se você recebe produtos ou serviços de cidades, de municípios diferentes, a hora que você for pagar tem que ser o mesmo valor do ICMS. Certo? Veio de municípios diferentes, mas o valor tem que ser o mesmo. Com relação à procedência e destino, você não pode ter distinção de valores de alíquota. Mas com relação à utilização do bem em si, por exemplo, se você comprou um carro para ser taxista ou para ser Uber, ou ele é um carro híbrido, ou ele é uma moto, ou é uma van, aí sim existe uma variação do valor do IPVA. Falei sobre também o fato gerador, imposto de renda é a renda. É aí onde eu disse que não importa se você recebe dinheiro por meio do tráfico, se você oferiu renda, você vai pagar. Tanto é que se você vai oferindo renda, você tem que ir declarando essa renda. Porque se um dia lá no futuro você, só pelo meio do tráfico, juntou 10 milhões de reais, você vai comprar uma casa de 5 milhões de reais, o fisco vai te pegar. Como é assim que você conseguiu comprar uma casa de 5 milhões de reais, sendo que você nunca declarou que ganhou nada? Certo? Então, essa evolução tem que acontecer, a pessoa tem que declarar por causa disso. E por isso que existe lavagem de dinheiro, pessoal, crime de lavagem de capitais, né? Os traficantes, eles pegam, criam ali situações, às vezes o cara abre um hotel, às vezes abre uma locadora de filmes, hoje em dia não tem mais locadora de filme, né? Mas ele abre coisinhas, uma loja de roupa, para falar que está ganhando dinheiro naqueles locais em si. Isso é uma forma de lavagem de capitais, é onde a pessoa consegue declarar que está ganhando dinheiro do tráfico e está limpando o dinheiro. Por isso que é um crime de lavagem de capitais. Beleza? Maravilha, gente. Depois eu comentei aqui sobre a irretroatividade da lei tributária. Eu disse que ela não vai retroagir. Na verdade, assim, se for criado hoje uma contribuição social dizendo que as famílias que têm crianças que jogam mais de 5 horas por dia de videogame irão pagar uma contribuição social específica sobre educação, se isso acontecer hoje, o que vai acontecer? Os seus filhos que jogaram videogames o ano passado, o ano retrasado, você não vai ter que pagar essa tributação em si, porque não se retroage. Certo? Agora, se a coisa já existe, aí você tem que pagar. Se eles descobrem depois que você fez, aí você tem que pagar sim. Tá? Nesse exemplo aqui eu estava comentando sobre o que deve prevalecer, né, sobre variações de leis em épocas em prazos diferentes.
prevalece a alíquota da época do fato gerador da obrigação tributária e a multa sempre é mais benéfica. Se tem uma multa de 20% e uma de 15%, quando você for pagar, você vai pagar aquela que for mais benéfica na época do caso concreto em si. Agora, a alíquota sempre é a época do fato gerador, mesmo se ela for mais prejudicial. Beleza? Depois entramos em direito administrativo, pessoal. Muitas coisinhas aqui. Eu diferenciei caducidade do ato de caducidade do contrato, certo? E esses assuntos aqui todos são muito importantes. A reintegração acontece quando anula-se um procedimento administrativo disciplinar ou quando você é absolvido no direito penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Você tem que aprender e entender depois que negativo do fato e inexistência de autoria, na verdade, negativo de autoria, né, inexistência do fato, é diferente de falta de provas. Falta de provas é quando não tem provas. Inexistência do fato é porque realmente o crime não aconteceu. Caducidade, acabei de falar. Recurso administrativo tem no mínimo 3 instâncias, né? Você tem ali, na verdade, a primeira instância, segunda instância, terceira instância. Tem os recursos administrativos impróprios também. Nós temos as licitações, que é o procedimento que vai fazer com que o poder público escolha a melhor proposta, e a desapropriação, né? Tem vários tipos de desapropriação. Você tem várias situações que você pode visualizar. Você tem a requisição administrativa, você tem a ocupação temporária, você tem a servidão, você tem o direito de extensão, você tem a limitação administrativa, você tem o tombamento. Então, essa matéria ela é bem importante, a gente vai matar esse assunto aqui essa semana ainda, tá bom? Tudo isso aqui é muito importante. E a administração pública, esse desenho aqui, eu acho muito interessante, você precisa conseguir controlar isso aqui, ó. Entenda, gente, isso aqui é muito fácil e simples, como tudo na língua portuguesa. Mas o que está escrito aqui? Nós temos a administração pública, gente. A administração pública ela presta serviço público e atividade econômica. Quem que presta serviço público? Toda a administração pública, direta e indireta. Quem que é toda? União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Você sabe que esses entes federativos, desculpa, que tudo isso aqui tem um monte no Brasil, tem um monte de autarquia, não somente federais, tem estaduais, distritais, municipais. E também você tem que entender que tem muitas empresas estatais, que são sociedades de economia mista e empresas públicas. Tem muitas. E aí, quando eu pergunto, né, uma empresa pública faz atividade econômica? Sim, aqui. Mas também serviço público? Claro, porque tem vários tipos de sociedades de economia mista, vários tipos de empresas públicas. Então, elas fazem tudo isso aí sim. Beleza, gente? Foco por ser fácil, depois tudo. Beijo do Mago. Se gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo. Vamos ver muito conteúdo. Se você é uma pessoa que tem leitura, gente, você acompanha só essas mini aulas aqui, você consegue passar na prova da OAB. Agora, se você não tem leitura, você precisa fazer sim as questões, muitas questões, você precisa ler materiais, porque o que cai na tua prova não são os áudios do Rafa. O que cai na sua prova são textos que você tem que ler e interpretar e responder a questão no caso concreto. Valeu? Força e fé.